Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais uma vez um vídeo do Virando as Páginas, desta vez no dia de Natal. Então eu queria estar desejando a você um Feliz Natal, que o aniversariante lhe dê muita força para o ano que vem, que você tenha uma vida de paz, de esperança, de troca, uma vida que possa estar trazendo para você e para aqueles que te cercam justamente tudo aquilo que eu estou passando, tá bom? Eu pessoalmente acredito muito no aniversariante de hoje, confio muito nele, e mesmo que você não acredite no ser teológico, no ser divinal do qual eu acredito, em Jesus Cristo, que você pelo menos entenda que aquilo que ele deixou aqui é uma receita muito interessante para poder viver e para poder deixar legado, tá certo? Nós vamos estar agora no próximo vídeo, né, da era sci-fi, ficção científica. Nós vamos falar do grande e ao mesmo tempo muito injustiçado Philip K. Dick. Philip K. Dick e em seu O Tempo Desconjuntado. Deixa eu botar aqui certinho para você poder ver como você percebe. O cenário ainda está muito bagunçado, a gente ainda está montando a casa, isso faz parte, mas a gente vai conversar um pouquinho sobre o Philip K. Dick já, tá? Antes de tudo, semana que vem, eu estaria falando de Perelandra. E vou falar de Perelandra para a gente fechar a semana, o mês de ficção científica que acabou acontecendo no período de Natal. Mas antes de tudo, interrompendo essa série, o que eu vou trazer para a gente? O último livro de Carlos Ruiz Zafón, contos que ele já havia escrito e já tinha sido editado, outros tantos que foram colocados especialmente nessa obra, uma obra póstuma de Zafón, A Cidade a Vapor, Contos Reunidos. Quem me conhece sabe o quanto eu admiro Zafón, que é tido como, depois de Cervantes, o maior autor espanhol. Esta é normalmente a máxima que se joga. Você pode discordar, eu acho que tem toda a liberdade para isso, mas eu posso garantir que para o século XXI, o Carlos Ruiz Zafón é sim o autor espanhol mais lido no mundo, mais admirado e, obviamente, um cara que deixou um legado maravilhoso. Morreu cedo, gente, em 2020, esse barcelonês que traduz na sua principal obra, a quadrilogia Cemitério dos Livros Esquecidos, toda um romance com um ambiente muito gótico, mas ao mesmo tempo cheio de amor, cheio de amizade, cheio de tristeza, mostrando que a vida nos traz alegrias, tristezas, thrillers. Zafón era especialíssimo e a gente vai falar e vai fechar semana que vem essa trilha toda que eu tive com Zafón nos seus livros anteriores, fechando agora com esses aqui. São 8 livros do Zafón, se eu não estou enganado, 3 da adolescência, né? 3 livros para adolescentes, infantes juvenis, que foram os livros de entradas dele. Depois Marina, que é talvez a fronteira entre a primeira parte de Zafón e a segunda parte. E aí, por fim, o sensacional quadrilogia O Cemitério dos Livros Esquecidos, terminando neste 9º livro, que infelizmente ele não viu ser editado, e de certa forma é uma grande homenagem que é feita a Zafón, e ele faz uma grande homenagem a Cervantes também. Tá certo? Então a gente vai estar conversando sobre esta obra semana que vem, e agora eu queria estar falando sobre o Philip K. Dick. Gente, a vida do Philip K. Dick, ela é extraordinária em vários sentidos e terríveis em outros, né? Já começa pela sua vida propriamente dita, nascimento e morte. O cara vai nascer em 1928 e vai morrer em 1982. É engraçado porque essas duas datas meio que apontam essa ideia do Philip em analisar o mundo, trazendo algumas dúvidas sobre a questão da realidade. Ele trabalha muito algo que depois o Baudrillard vai também trabalhar mais à frente, quando você vê o livro, a obra Matrix, que é baseada nos simulacros de Baudrillard. De vez em quando eu consigo ver uma linguagem entre o Philip K. Dick e o Baudrillard nesses aspectos voltados a tempo,
condução de verdade e realidade. Muita gente critica o Philip K. Dick porque, principalmente nesse O Tempo Desconjuntado, quando ele não faz críticas sociais. Olha, a ficção científica ela pode até apontar isso. As distopias normalmente são as mais críticas possíveis, mas a ficção científica ela anda do lado da distopia em muitos momentos, tanto que alguns autores distópicos a gente puxa para a ficção científica, outros autores da ficção científica a gente sempre se enquadra e percebe uma anuência distópica também. O Arthur C. Clarke faz muito bem isso, tem até um vídeo dele sobre essa perspectiva, que às vezes ele indica aspectos distópicos, mas não há nenhuma necessidade, nenhuma obrigação de um autor de ficção científica fazer uma crítica social. Aliás, de certa forma, ele até fez. Uma das obras que eu mais gosto é essa aqui, ó, O Homem do Castelo Alto. Esta obra foi uma das mais reconhecidas do Philip K. Dick e que colocou ele dentro do mainstream dos escritores. Lembrando que, presta bem atenção, ele nasceu em 28. Então ele vai ter sob si essa corrida que vai ter a tecnologia pós Segunda Guerra Mundial. Ele entra no período da Segunda Guerra Mundial e vai viver aquele período todo da Guerra Fria, onde você tem corrida espacial, corrida armamentista, as questões lá já bem lá da virada do século, as discussões de tempo, espaço, viagens intergalácticas, interplanetárias. Como isso foi muito forte dentro da ficção científica, veja o Isaac Asimov, de quem nós falamos agora há pouco tempo, e vai ver Fundação, como ela trabalha todos esses arquétipos, todas essas ideias, e depois vai acabar por fluir em Star Trek, por exemplo. Então, você tem uma conjuntura que, ao mesmo tempo, ela é visionária, e o Philip K. Dick é um visionário, e, ao mesmo tempo, ela tem, sim, aspectos muito ácidos. Todos os escritos do Philip K. Dick são muito ácidos. Quero lembrar vocês, cara, que esse pessoal, no caso o Philip K. Dick em especial, estou falando do Philip K. Dick, ele escrevia à base de metafetaminas, ele tinha problemas sérios de agorafobia, ele tinha paranoia, inclusive aqui o personagem principal, ele tem esse problema, ele tem um problema muito sério de paranoias centradas nele, ele se acha o centro do mundo. E aí você tem uma obra que a Suma das Letras fez, foi uma categoria de livros que ela veio escrevendo do Philip K. Dick, todos eles em capa dura muito interessantes e gostosos de ler. Ela introduziu bem o Philip K. Dick dentro da nossa literatura. A Aleph também traz muitas obras, por exemplo, essa aqui para mim é a melhor obra dele, é a que eu mais gosto. Agora, esse cara ele vai acabar fazendo os contos deles, as histórias dele, as ideias doidas que muitas vezes a gente pensa que ele tinha, o pessoal pensa que ele tinha, porque, por exemplo, esta obra aqui, o Railgun, que é uma espécie de jogador jogador na área de apostas, ele tem que descobrir dentro de um diário de uma localidade, numa cidade interiorana dos Estados Unidos, em 1959, ele é um cara que tem que acertar um jogo de descobrir o Homenzinho Verde, e ele é tido como o melhor desses todos, né? O Reagan Gun, ele é a personificação de boa parte das criações do Philip K. Dick. Ele sempre tem personagens muito icônicos, talvez o Reagan Gun seja o menor deles. As obras do Philip K. Dick acabaram gerando Blade Runner, O Homem Duplo, Minority Report e várias outras, A Vida de Truman, né? Você tem várias obras no cinema que acabaram sendo incorporadas de histórias do próprio Philip K. Dick, seja os seus contos, seja os seus romances. E esse cara, como eu disse para vocês, ele trabalhava em cima de uma base de anfetaminas direto. Esse cara não era normal, não. Ele teve 5 casamentos, todos eles muito nebulosos, muito traumatizantes. A própria morte do Philip K. Dick é uma morte muito dolorosa, né? Ele tinha um terapeuta que identificou nele alguns problemas e ele acabou inclusive indo parar numa clínica para poder ser tratado. Ele assumiu os seus problemas e a morte dele se dá na ausência do telefonema que ele teria que dar ao seu terapeuta,
Ele teve um AVC, encontraram ele ainda vivo dentro de casa, ele é um norte-americano, e aí ele não resistiu e acabou morrendo. Isso não quer dizer, então, que o Philip K. Dick seja considerado meramente um doido. Pelo contrário, as representações cênicas dele, os cenários que ele constrói, eles são cenários muito próximos ao que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Esse livro, por exemplo, dele, me lembrou algumas séries e filmes, ambientes muito parecidos. Por exemplo, A Vida do Shyamalan, ela tem muita proximidade com o que Philip K. Dick tenta incorporar nesta obra. Eu não quero dar nenhum spoiler, não quero abrir o livro para vocês. WandaVision agora, que surgiu agora há pouco tempo, também me lembra muito a própria vida de Truman, tem muito a ver com isso. The Dome também é uma outra série que surgiu agora há pouco tempo, que me remete a compreender algumas coisas no Philip K. Dick. Só que qual é a grande diferença do Philip para todos esses filmes que eu mensurei e todas essas obras que eu estou dizendo para vocês? É que ele pensou nisto antes. E faz com que quando você vai ver o Reagan Gun, você se sente em algum momento perdido de capítulo a capítulo, porque a história começa com o Vic, que é o cunhado do Reagan. Ele é um cara que só trabalha para esse jornal, ele não tem nenhuma afinidade de responsabilidade profissional, carteira de trabalho, não há nada. Ele é um homem de 37 anos, que atuou na Segunda Guerra Mundial, inserido numa ilha onde ele era, junto com um parceiro dele, que até então não se fala o nome, mas você vai descobrir quem é ao seu tempo. Ele tinha por obrigação, a partir dessa ilha do Pacífico, identificar e metrificar o tempo e poder então analisar meteorologicamente os dias para poder avisar ao exército norte-americano e aliados qual era ou qual seria a melhor data para um ataque ou para uma ação. Certo? Então ele é um cara meio que bom vivant, mas muito fechado na matemática, na lógica, na física. E você vai ver ele analisando os aviões que passam por cima da casa onde ele mora, com a irmã, que é a Margot, mais o Vic, que é o cunhado, e um sobrinho. É uma família tradicional, normal, natural, do interior dos Estados Unidos, na década de 50, final da década de 50 para 60, lembrando aí esse período que ele está vivendo. É um período que vai passar pela Guerra dos Mísseis, vai passar pela Guerra Fria muito mais aprofundada, aquela visão da fobia da União Soviética que foi injetada dentro dos Estados Unidos, e todos esses conceitos vão sendo abordados pelo Philip K. Dick. Tem uma família vizinha, que é a família Black, é o Bill Black e a Janie Black, onde ele tem uma relação passada de um amor platônico pela Janie e vice-versa, mas o Bill é casado com ela e passa a ser uma contraposição. Aos seus tempos, você vai observando as linguagens e os diálogos muito naturais. Só que qual é a grande sacada do Philip K. Dick? Cada capítulo, a sensação é que em cada capítulo que ele escreve não há conexão direta para quem, por exemplo, quer ler um romance linear. Não é uma aventura onde estão escolhidos heróis, monstros, mocinhos, bandidos, mistérios. Não, mas há uma trama em que cada passagem de capítulo você acha que está começando a compreender a obra e de repente entram novos personagens que são passageiros, mas que criam uma certa divisão daquilo que você está pensando, distorcem um pouco como você estaria pensando os contextos do Philip K. Dick, e principalmente, como quase todos esses caras, ele está aficionado nesse livro à visão, a princípio, de espaço e tempo. E quando você entra nisso, você está caindo numa armadilha, até porque o texto é o tempo desconjuntado. Você vai ter que descobrir por que em dado momento. Isso é muito engraçado, né? Ele tem Por que o nome de um taxista é Jack Daniels, que é o nome de uma marca de uísque conhecida? Por que eles não reconhecem as fotos, ou ele principalmente não reconhece, mas Bill reconhece, uma foto de uma revista de Marilyn Monroe? Por que em dado momento
barracas de refrigerante somem à vista dele, está olhando para as barracas e de repente elas simplesmente se desintegram. Por que na sua casa é obrigado a existir agora uma série de escritos dizendo que ali estava o ventilador, aqui era a máquina de lavar? Por que essas coisas todas vão acontecendo e por que ele vai citando diariamente, quase que cronologicamente, cada capítulo ele diz que ele tem paranoias próprias? Quais são os inventos ou eventos que fazem com que lá no final você possa compreender toda a trama? E ele, o Philip K. Dick, consegue alinhar todos os capítulos que como se estivessem sendo soltados cada um ao seu momento, soltados de forma muito aberta e muito... não há uma sintonia entre eles. Uma coisa que o K. Dick tem é a acidez na sua fala, tá certo? E os ritmos da sua obra, elas, ainda que elas tenham às vezes uma tendência de aventura, são ritmos que vai jogar você dentro do próprio mundo do K. Dick. Esse imediatismo que tomou conta dele faz parte também muito das suas obras. Você sente uma certa impaciência dele como escreve e como ele define digamos assim, essas teorias e como ele define os seus romances. De um momento para outro, enquanto tudo está mais ou menos razoavelmente compreensível e pode parecer até insosso a hora que você está lendo o livro do cara, ele rompe o processo e começa uma fuga, uma espécie de fuga esquizofrênica, onde participam o seu cunhado, pessoas que até então ele nunca viu na vida, 2 soldados do exército norte-americano, e de repente vem outras questões voltadas à cidade em si, à realidade norte-americana, lembranças que começam a surgir na mente dele, mas que não fazem parte da vida dele, são lembranças como se estivesse fazendo lembranças de outros momentos, de um mundo completamente diferente do dele. E o fechamento do Philip K. Dick é um fechamento no tamanho do Philip K. Dick. É um fechamento que você em dado momento começa a desconfiar que isto vai acontecer, mas a forma como ele acontece é extraordinária. Por isso que faz dele alguém altamente respeitado dentro da ficção científica e um cara super consumido por diretores como o Steve Spielberg, por exemplo, tá? Ele foi um cara que acabou deixando roteiros que Hollywood vai usá-los durante muito tempo, inclusive o Homem do Castelo Alto, enganado não estou, lá em 2017 ou 2018, não sei exatamente a data, mas aqui perto da gente, o tempo nosso não é tão desconjuntado assim, ele foi para o telão também, tá? Então vale a pena você estar lendo esta obra. A Suma das Letras, ela não proporcionou só essa, tem outras que seguem o mesmo ritmo. Eu não sei se Blade Runner ele veio pela Aleph ou veio pela Suma das Letras. Eu não sei exatamente qual foi a editora, posso estar sendo até injusto com a editora que eu não citei aqui. Mas se você quer realmente ter um livro para te impressionar, vale muito a pena. E mais, quero deixar uma pergunta para você. Será que o que você vive é uma realidade ou é algo imposto por fenômenos, por sensações ou por condições que você só vai descobrir lá na frente e perceber que talvez tudo que lhe é realidade só seja fumaça e sombra? Philip K. Dick nos ensina de uma forma bastante simpática, bastante forte e muito agitada, tão esquizofrênica e tão paranoica quanto ele, e a gente acaba gostando. Como eu sempre digo, supere-se, aprenda mais, ler é bom, virando as páginas. Um Feliz Natal para você, Ano Novo, a gente inicia com Carlos Ruiz Zafón e depois cai no colo do C.S. Lewis. Até lá, gente!